Caminhoneiro pobre se apaixona por policial da PRF. O que será que ela fez? Eu juro. Naquela tarde eu estava na liga, firme no volante do meu barracão de zinco, achando que ia ser só mais um trecho quente no asfalto. Mas cê tá doido. A estrada muda tudo num piscar. Eu tinha acabado de deixar uma bucha num depósito e estava batendo lata, cabeça cheia, sol estalando no para-brisa. Quando aconteceu? Eu estava lá. E foi naquele instante que percebi que minha vida ia virar do avesso e que essa história não era só sobre um caminhoneiro pobre. Era sobre o que uma policial da PRF fez comigo, sem nem saber. Porque tem coisa que a gente não explica, só sente. E na estrada, meu amigo, sentimento chega mais rápido que caminhão-nave em descida. O sol estava rachando o asfalto quando senti o volante tremer diferente. Como se meu barracão de zinco tivesse engolido um buraco que eu não vi. Não era normal. Não naquele trecho liso da BR. Joguei o caminhão pro acostamento no reflexo, coração acelerado, porque qualquer barulho estranho para quem vive da estrada já é sinal de encrenca. Desci rápido, o calor subindo do chão como fumaça. O cheiro de borracha quente bateu no nariz. Pesado. Passei a mão na lataria, tentando entender o que diabos tinha acontecido. A roda traseira estava inclinada num ângulo que me deu um frio no estômago. Ah, não faz isso comigo agora, murmurei, sentindo o suor escorrer pela nuca. A viagem já estava apertada, o frete era bucha e eu ainda estava batendo lata até o próximo carregamento. O patrão tinha falado para eu dar meus pulos, mas caminhoneiro não faz milagre. A estrada dá e tira, e naquela hora parecia que estava tirando. Tentei mexer no eixo, mas a porca girava solta, como se alguém tivesse mexido nela antes. Isso me deu um estalo ruim, daqueles que fazem o peito fechar. Quem foi que botou a mão aqui? Falei sozinho, olhando para o mato dos dois lados da rodovia, como se fosse aparecer alguém para responder. Foi aí que surgiu a primeira interrupção. Um carro pequeno, prata, parou uns metros atrás. A porta bateu e um sujeito magro, camisa aberta e chinelo arrastando, veio na minha direção acenando. Amigo, tá precisando de ajuda? A voz dele tinha um sotaque carregado, desses do interiorzão da Argentina. Já comecei a ficar esperto. Estranho demais um carro parar justo ali, justo naquela hora. Não, hermano, tô de boa, só dando um jeito aqui. Respondi sem tirar os olhos dele. Ele olhou pro pneu, coçou a barba rala, deu um sorriso torto. Coisa feia. Perigoso isso. Quer que eu veja? Sou mecânico. O jeito que ele falou mecânico me deu arrepios. Tá tranquilo. Repeti, firme. Já resolvo. Ele ficou parado alguns segundos, como esperando outra resposta. Quando vi que não ia arredar o pé, ele deu meia volta. Bueno, suerte, amigo. Voltou pro carro e quando arrancou, acelerou mais do que parecia capaz. Era estranho. Estranho demais. Respirei fundo, limpei o suor da testa com a manga da camisa e tentei ignorar aquilo. A estrada já me ensinou que nem todo mundo que sorri é amigo. Mas também me mostrou que desconfiar de tudo cansa a alma. Enquanto tentava improvisar uma solução, ouvi outro som, só que dessa vez familiar. O ronco de uma carreta vindo forte, descendo a pista como uma tartaruga brava. O motor ecoava pesado, firme. E quando passou por mim, o motorista buzinou 2 vezes. Aquele "tô vendo você, irmão", típico dos brutos. Esse gesto simples me deu coragem. Papai sempre dizia que caminhoneiro não desiste no primeiro aperto. E eu não ia ser o primeiro. Abri a caixa de ferramentas, que tinha mais idade que muito motorista novo por aí, e comecei a trabalhar. O sol ardia, o braço queimava, mas era eu contra o eixo, e eu não ia perder. Foi aí que veio o segundo pattern interrupt. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Silêncio por 2 segundos. Depois uma voz firme de mulher. O senhor é Elias Barreto? Sou eu mesmo. Quem tá falando? Aqui é a inspetora Aline Vasconcelos, da PRF. Precisamos conversar. É urgente. Arrepiei. Na hora.
A voz dela era daquelas que faz qualquer homem endireitar a postura. Mas não era só isso. Ela soava como quem sabia de algo que eu não sabia. E isso sempre dá medo. Tô na BR, tive um problema aqui. Eu sei onde o senhor tá. Não saia daí. Tô a caminho. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela desligou. Fiquei parado, encarando o celular como se ele fosse explodir na minha mão. Por que a PRF estava me ligando diretamente? E como ela sabia minha localização? A estrada ficou silenciosa. Até o vento pareceu segurar a respiração. Meu peito apertou do mesmo jeito que aperta antes de tempestade, mas sem nuvem nenhuma no céu. Eu não fazia ideia, mas aquele seria o primeiro dia da virada da minha vida. E tudo começou ali. Um eixo frouxo, um estranho na estrada, e a polícia vindo atrás de mim. Você tá doido? Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. Eu ainda estava agachado perto da roda quando ouvi o som do motor diferente de qualquer carro comum. Era firme, redondo, daqueles que você reconhece antes mesmo de ver. Levantei devagar, limpando as mãos na calça, e vi a viatura da PRF encostar atrás de mim, levantando poeira. O giroflex desligado, mas a presença forte. A porta abriu e ela saiu. A inspetora Aline Vasconcelos, morena, estatura média, olhar sério, daqueles que te atravessa como se estivesse lendo sua alma em voz alta. A farda bem ajustada, óculos escuros refletindo a estrada quente. Ela caminhou na minha direção com passos calculados, sem pressa, mas também sem dar espaço para dúvida. "Senhor Elias Barreto?" perguntou, mesmo já sabendo a resposta. "Sou eu, sim." Ela tirou os óculos devagar, revelando olhos atentos, quase desconfiados. "Recebemos uma notificação sobre o seu veículo", apontou para o meu barracão de zinco. "E também sobre sua rota." "Minha rota?" repeti, tentando entender. Tem algo aqui que não bate", disse estendendo a mão. "Documentos do caminhão, por favor." Peguei da pasta na cabine, tentando manter a calma. Eu não tinha feito nada errado. Pelo menos nada que eu soubesse. Mas quando a polícia te olha daquele jeito, parece que até o ar que você respira vira suspeito. Ela analisou os papéis, virando para a luz, passando o dedo por algumas anotações. "Esse registro aqui", disse franzindo a testa. "O senhor sabe que ele não deveria ter sido emitido em Cascavel, certo?" "Como assim?" perguntei, chegando mais perto. "Sempre fiz revisão lá." "Elias, isso aqui não é revisão. Isso aqui é alteração de rota fiscal." E alguém mexeu. Aquilo bateu em mim como porrada. "Mas eu só dirijo. Não mexo com papelada." "Eu acredito." A voz dela baixou um pouco, menos dura. "Mas tem algo errado. E começou antes do seu eixo soltar." Quando ela falou isso, senti o sangue gelar. Então não era só impressão. Aquele argentino, o telefone, o eixo frouxo, tudo estava ligado. "Preciso fazer uma vistoria completa", disse ela, já caminhando ao redor do caminhão. "Fique à vontade para me acompanhar." E acompanhei. Cada passo dela parecia pesar mais no meu peito. Ela analisava tudo com precisão, como quem buscava algo que já sabia que existia, só não sabia onde. E isso me deixava tenso demais. Quando ela passou a mão na parte interna do para-choque, encontrou um lacre pequeno, quase invisível. Ela pegou com pinça, me mostrou. "O senhor colocou isso aqui?" "Nunca vi isso na vida." "Pois deveria." Ela suspirou. "Isso é rastreador clandestino." Senti um gosto amargo subir na boca. Era sério, sério demais. "Elias." Ela parou, me olhando diferente dessa vez. "Isso aqui pode botar você numa enrascada grande, e rápido, mas eu quero entender antes de tomar qualquer decisão." O jeito que ela falou, entender, me atingiu de um jeito estranho. Não era só policial fazendo seu trabalho. Era alguém olhando para mim de verdade, como se eu não fosse um número,
mas um homem cansado, no limite, tentando sobreviver. E essa sensação me desmontou por dentro. Ela devolveu meus documentos, mas não tirou os olhos dos meus. Eu vou preparar um relatório preliminar e vou precisar que o senhor siga até o próximo posto da PRF. Eu vou acompanhar. Acompanha? Assim, comigo? É o protocolo. Mas o tom dizia outra coisa. Entrou na viatura. Eu entrei no caminhão. Meu coração batia como se eu tivesse engatado subida com carga pesada. O resto do trajeto até o posto foi silencioso, mas não aquele silêncio vazio. Era silêncio cheio, cheio de perguntas, de medo, de curiosidade. Eu olhava no retrovisor e via a viatura atrás de mim como sombra, como promessa. Quando chegamos, ela começou a preencher papéis na sala do posto. Eu sentei do outro lado, tentando não demonstrar o turbilhão que eu estava sentindo, até que ela ergueu os olhos e disse: Elias, você vive assim, sozinho na estrada com esse caminhão velho, correndo de um frete ruim para o outro? A pergunta me pegou desprevenido. Vivo, né? A gente vive do jeito que dá. Ela ficou me olhando por alguns segundos, como se tivesse enxergado algo que nem eu lembrava mais que existia. Você merece coisa melhor. Essas 3 palavras mexeram comigo de um jeito que eu não esperava. Era como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto onde eu vivi trancado anos. Ninguém falava comigo daquele jeito. Ninguém me via assim. Ninguém me enxergava. Até ela. Na saída do posto, eu entrei no caminhão e fiquei com as mãos no volante sem conseguir ligar a chave. A voz dela ainda ecoava na minha cabeça. O olhar firme também. Eu tentava esquecer, mas não dava. A estrada sempre foi solidão para mim, mas naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém tinha me visto, de verdade. E o pior, ou o melhor, é que eu queria ver ela de novo. Queria entender aquele olhar. Queria saber por que, do nada, uma policial da PRF tinha mexido mais comigo do que qualquer outra pessoa em anos. Eu respirava fundo, tentava focar na viagem, mas a imagem dela voltava igual farol alto no retrovisor. Impossível ignorar. Era como se a estrada tivesse ganhado outra cor, outro ritmo, desde que ela cruzou meu caminho. E no fundo do meu peito, eu sabia. Aquilo não era o fim. Era só o começo. Quando o sol começou a cair atrás das plantações de milho, parei o bruto num pátio poeirento de posto, daqueles que parecem viver sempre um dia antes da chuva. Joguei o freio de mão, desci sentindo o peso da estrada nas pernas e fui direto para a traseira conferir a carga. Até então, eu estava tentando me convencer de que a Aline só tinha feito o trabalho dela. Mas tinha algo no jeito que ela olhou para os documentos que ficou martelando dentro de mim. Não era o olhar de quem só segue protocolo. Era de quem vê mais do que deveria. Abri a lona devagar, como se tivesse medo do que podia encontrar. O cheiro forte de madeira úmida saiu primeiro, nada anormal. Mas quando puxei as faixas, senti o coração dar uma travada. As caixas estavam diferentes. Algumas tinham mudado de posição. Outras estavam amassadas, como se alguém tivesse mexido às pressas. Rosnei sozinho, chutando uma pedrinha no chão. Não é possível. Isso aqui eu amarrei ontem. Ontem! Meu estômago deu um nó tão apertado que parecia querer me avisar que aquilo não era simples desorganização. Passei a mão pelas bordas das caixas, palpando como quem procura pulsação. Uma delas estava mais leve, outra mais pesada. E uma terceira tinha uma marca que eu não lembrava. Um arranhado que parecia recente. Dei um passo para trás, respirando fundo. O que foi que meteram aqui dentro? O silêncio do pátio ficou pesado, como se até os caminhões ao redor estivessem esperando minha reação. E quanto mais eu observava, mais lembrava do jeito da Aline, firme, concentrado, quase desconfiado. A mulher tinha sacado algo que nem eu, que estava dirigindo aquela montanha de ferro, tinha percebido. Fechei a lona de novo, meio tremendo, e subi na cabine, mas não consegui ligar o motor. Fiquei ali sentado com a mão parada na chave, olhando para o para-brisa como se esperasse que alguma resposta caísse do céu.
O rádio chiava um sertanejo distante, mas parecia vir de outro mundo. Liguei enfim o motor, mas em vez de seguir viagem, dei ré e estacionei num canto mais afastado. Não adiantava. Não tinha como continuar carregando aquela dúvida na caçamba e fingir que estava tudo bem. Abri a porta e desci de novo, respirando o ar quente que subia do chão. Chamei o gerente do armazém onde eu tinha carregado, mas ele não atendeu. Mandei mensagem, nada. Liguei para o dono da transportadora e a secretária disse que ele não estava. Meu peito foi ficando pesado, mas já não era só preocupação, era raiva. Raiva de perceber que eu, mais uma vez, estava metido numa enrascada sem saber como. Enquanto encarava o caminhão, senti o arrepio subir devagar pela nuca. Aline tinha visto algo nos documentos. Ela tinha notado antes de mim. E uma pergunta começou a se formar, insistente como uma martelada suave mas contínua. Por que ela viu e eu não? Ali, no meio daquele pátio barulhento, tudo ficou silencioso por dentro. Porque a resposta era simples e dolorosa. Eu estava tão acostumado com o problema que já não enxergava mais nada. A mulher me olhou como se enxergasse através da lona, como se soubesse que tinha algo errado antes mesmo de abrir a boca. E isso me corroía. Parei, respirei fundo e abri a lona mais uma vez. Dessa vez, fui decidido. Passei a mão por todas as caixas, abrindo uma por uma, mesmo sabendo que ia ter que explicar depois. E quando abri a terceira caixa, o mundo pareceu encolher ao meu redor. Lá dentro, no meio das tábuas, tinha um pacote preto, amarrado com fita reforçada. Nada a ver com o resto da carga. Nada. Engoli seco, o coração batendo nas costelas. Isso não estava aqui, não estava. Fiquei parado, encarando aquilo como se pudesse explodir, a cabeça girando, e a imagem da Aline voltando, nítida, quase viva, o jeito dela observar os detalhes, o sutil franzir de sobrancelha, como se ela tivesse visto esse pacote mesmo sem abrir caixa nenhuma. E um frio nojento correu pelas minhas costas. Se ela tivesse insistido um pouco mais, eu não estaria ali, estaria detido. Fechei a caixa correndo, olhei para os lados e puxei a lona de volta, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a trava. Dei 2 passos para trás e fiquei ali parado, respirando rápido. Meu Deus, no que eu fui me meter? Passei a mão no rosto, tentando pensar. Se seguisse com a carga daquele jeito, podia acabar preso. Se denunciasse, podiam vir atrás de mim. E no meio dessa confusão, o rosto dela aparecia de novo, a policial, com aquele olhar que atravessava. Respirei fundo, tentando organizar a avalanche dentro da cabeça. Mas quanto mais pensava, mais sentia que tinha uma peça faltando. Por que alguém ia confiar um pacote daquele tipo a um caminhoneiro quebrado que mal tinha como pagar o diesel? Por que usar justamente meu frete barato, justamente minha rota, justamente eu? E por que, de todos os olhos atentos da polícia, foi ela quem percebeu? Quando voltei para a cabine, já tinha tomado uma decisão. Não ia seguir viagem até descobrir o que tinha dentro daquela caixa e quem tinha colocado. E, acima de tudo, precisava entender por que a policial Aline tinha enxergado antes de mim que algo ali estava errado. Mas o destino tem dessas. Quando coloquei a chave na ignição, o celular vibrou. Era ela. A mensagem dizia apenas: precisamos conversar. É urgente. Meu coração parou 1 segundo. E tudo dentro de mim disse que aquele era só o começo da confusão. Continuei olhando para a tela como se ela fosse ligar sozinha, mas a mão suava. O mundo parecia menor dentro da cabine. A estrada, antes enorme, agora estreitava ao meu redor como um funil. E eu já sabia, aquela mulher tinha visto mais do que devia. E agora eu precisava ver também. Cheguei no novo posto da PRF com o coração correndo mais que o próprio motor do caminhão. A mensagem da Aline ainda piscava na tela, como se estivesse me chamando para algo que eu nem entendia direito. Quando estacionei no canto indicado, vi ela saindo da guarita com aquele passo firme, postura reta e os olhos que, mesmo de longe, já pareciam ler o que eu estava sentindo.
Ela se aproximou devagar, mas com uma segurança que me desmontava por dentro. Elias, disse num tom que misturava urgência e cuidado. Precisamos conversar longe de ouvidos curiosos. Assenti sem nem conseguir responder. Ela me guiou até uma sala pequena, ao lado da oficina do posto. Era um ambiente silencioso, cheiro de papel velho e café frio. Aline fechou a porta, cruzou os braços e me encarou com aquele olhar que parecia atravessar até caixa de madeira. Você revisou a carga depois de sair do primeiro posto? Perguntou direto, sem rodeio. Engoli seco. Revisei e encontrei um pacote lá que não tinha quando carreguei. Você já sabia, né? Ela respirou fundo. Eu suspeitava, mas não podia falar ali. Tem coisa errada nesse frete, Elias. Muito errada. A forma como ela disse meu nome fez algo dentro de mim balançar. Não era só preocupação profissional. Tinha outra coisa ali, um tipo de cuidado que eu não lembrava de receber faz tempo. Você está tentando me ajudar? Perguntei, quase sem perceber que estava falando. Ela desviou o olhar por um instante, como se considerasse o peso da resposta. Eu não gosto de ver gente honesta servindo de escudo para coisa grande. E você, Elias, você não faz cara de bandido nem tentando. Apesar da tensão, deixei escapar um meio sorriso. Não sei se isso é elogio ou só seu jeito de me chamar de bobo. Ela deu um leve sorriso também. Talvez as duas coisas. Mas olha, você precisa confiar em mim agora. Eu queria. Deus sabe como eu queria. Mas antes que pudesse responder, alguém bateu forte na porta. Aline arregalou os olhos. Fez um gesto para eu ficar atrás do armário e abriu só uma fresta. Do outro lado estava ele, o sargento Maurício. Alto, ombros largos, postura arrogante. Tinha aquele tipo de presença que incomodava só de ocupar espaço. O bigode bem aparado e os olhos estreitos davam a ele um tipo de autoridade que não precisava de palavras para intimidar. Vasconcelos, disse num tom seco. Vi você puxando o caminhoneiro para cá. Aconteceu alguma coisa? Ela manteve a porta entreaberta, como se tentasse impedir que ele visse além dela. Procedimento padrão, sargento. Só conferindo umas informações. Maurício inclinou levemente a cabeça, desconfiado. Procedimento padrão não precisa de porta fechada, nem de isolamento. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Aline manteve a calma, mas sua voz ficou mais firme. É uma situação sensível. Eu assumo responsabilidade. Um silêncio pesou entre eles. Maurício observou ela como quem tenta decifrar uma curva perigosa na estrada. Fique esperta, Vasconcelos. Você anda exagerando na liberdade. Fique no seu quadrado. Ele fechou a porta sem esperar resposta. Aline soltou o ar lentamente, depois me chamou com um gesto. É sobre ele também, Elias. Esse homem não é seu amigo. Saí de trás do armário com o corpo meio trêmulo. Eu percebi. Ele estava me olhando torto desde o primeiro minuto. Ele vive procurando motivo para encrenca e qualquer coisa que envolva transporte, ele mete o nariz. Ela se aproximou um pouco mais e baixou o tom. Você precisa tomar muito cuidado. Então não foi coincidência eu e você nos encontrarmos de novo hoje. Falei, percebendo aos poucos que o destino tinha amarrado a gente ali por algum motivo maior. Ela deu um passo para trás, como se tentasse manter distância emocional, mas seus olhos não acompanharam o movimento. Coincidência ou não, você está no centro de algo perigoso e eu não vou deixar você se ferrar por uma coisa que não fez. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não estava preparado. Fazia tempo demais que ninguém dizia que ia ficar do meu lado. E com ela, parecia verdadeiro, parecia forte. Eu agradeço, de verdade. Mas o que eu faço agora? Ela olhou ao redor, certificando-se de que estavam a sós. A gente precisa descobrir o que tem nesse pacote e quem colocou na sua carga, mas sem chamar a atenção do Maurício. Esse cara fareja problema como cachorro de caça. A forma como ela falava "a gente" acendeu algo dentro de mim, como se a vida tivesse decidido que eu não precisava seguir nessa estrada sozinho.
Quando saímos da sala, Maurício estava encostado num dos carros da PRF, braços cruzados, olhando para mim como se já soubesse que tinha algo a mais ali. Aline passou reta, me dando um olhar rápido que dizia, só segue. Mas enquanto eu caminhava em direção ao caminhão, senti os olhos dele queimando minhas costas. E antes de eu abrir a porta da cabine, ele falou, caminhoneiro, virei devagar. Você acha que eu não sei quando alguém está escondendo coisa? A forma como ele disse aquilo não era ameaça, era certeza. Aline apareceu atrás dele, firme. Sargento, eu pedi para não interferir nessa abordagem. Ele se virou para ela com um sorriso torto. Eu só observo, é meu trabalho. Aline cruzou os braços. O meu também é, e eu tô cuidando. Maurício deu 2 passos para trás, levantando a mão como quem diz, faça do seu jeito. Mas a expressão dele era clara. Ele não tinha desistido de me seguir. Quando entrei na cabine, respirei fundo, tentando entender. Aline querendo me proteger. Maurício atrás de mim e um pacote misterioso na minha carga. A estrada nunca pareceu tão estreita. Enquanto ligava o motor, vi Aline se aproximando da janela, discreta. Eu vou te procurar de novo. Não toma decisão sozinho. Ela tocou a porta com a ponta dos dedos. Só confia em mim. Assenti. E quando ela se afastou, senti que aquele encontro não tinha sido obra do acaso. Tinha alguma força guiando aquilo, mas tinha também uma sombra, o sargento Maurício. E essa sombra ia crescer. Eu sentia. A estrada estava só esquentando. Eu estava rodando já fazia umas 2 horas desde o último aperto com o sargento Maurício, tentando manter a mente no asfalto, mas cada quilômetro parecia jogar mais dúvida dentro de mim. A cabeça ficava ruminando tudo, o pacote misterioso, os olhares tortos, o jeito preocupado da Aline. E eu ali, sozinho na boleia, me perguntando onde é que eu tinha me enfiado dessa vez. Quando vi a viatura no acostamento, coração deu aquele pulo seco no peito. Pensei na hora, pronto, é o Maurício vindo terminar o serviço. Mas quando a porta abriu, não era ele, era ela. Aline saiu com calma, sem pressa, sem aquela tensão da primeira abordagem. Parecia até que estava esperando por mim. Me fez sinal para encostar e eu obedeci, mesmo com a mão tremendo no volante. Ela se aproximou da janela da cabine com um sorriso leve, quase tímido. Que coincidência te encontrar de novo, disse, mas o olhar entregava que não era coincidência coisa nenhuma. Coincidência não anda assim tão certinha pela estrada, respondi, tentando brincar, mas minha voz saiu mais cansada do que eu queria. Ela apoiou o braço na porta, inclinando um pouco o corpo para perto. Você tá bem? Tá com uma cara? Procurou a palavra. Sei lá, de quem tá carregando mais peso do que deveria. Soltei um suspiro que parecia preso desde de manhã. Tô levando carga demais, Aline, e não tô falando só da que tá no barracão de zinco aí atrás, não. Ela ficou uns segundos quieta, como se me lesse de novo por dentro. Era impressionante. Aquela mulher enxergava o que eu tentava esconder até de mim mesmo. Me fala da sua família, Elias, pediu de repente. O quê? Família. Casa, gente que te espera quando você volta. Inclinou a cabeça. Existe? A pergunta me pegou num lugar que eu costumava evitar com todas as forças. Engoli seco e olhei para frente, para o horizonte quente da estrada. Não muito. Falei enfim. Tinha minha mãe, mas se foi faz uns anos. Meu irmão vive no Chile, mal se lembra de mim. E eu fiquei na vida, no asfalto, no que sobrou. Ela se endireitou, como se aquela resposta tivesse pesado mais do que deveria. Então você vive sozinho? Sozinho e sem plateia. Tentei brincar, mas a voz falhou. Aline se aproximou mais, apoiando a mão na porta. Você não merece andar assim. Ninguém merece. Eu ri de canto. A estrada não pergunta o que a gente merece. Só cobra o pedágio. Ela sorriu, mas foi rápido. Depois ficou séria de novo. Elias, quando eu te parei aquele dia, eu vi um homem cansado, sim, mas também vi alguém bom, alguém que está levando pancada demais sem ter culpa de nada. Essas palavras me atingiram fundo, de um jeito que eu não sei explicar.
Era como se alguém tivesse, pela primeira vez em anos, colocado a mão no meu ombro sem querer nada em troca. Antes que eu pudesse responder, uma caminhonete passou devagar pela pista, buzinando de forma suspeita. Aline virou o rosto rápido, olhar de policial de novo, postura firme. "Você viu isso?" perguntou. "Vi. Eles passaram devagar demais, olhando demais. Não gosto disso." Ela voltou a olhar para mim, preocupada. "Tem alguma coisa grande nessa história, Elias, e eu sinto que você está no meio sem saber por quê. E eu tenho medo de descobrir", confessei. Aline respirou fundo. "Medo é normal, loucura seria ignorar, mas você não está sozinho, ouviu? Eu vou te ajudar." O "eu vou" dela soou firme, seguro, como se ela tivesse decidido ali sem hesitar. "Aline, por quê?" perguntei. "Você nem me conhece direito." Ela desviou o olhar por um segundo. "Porque você me lembra alguém que eu não consegui ajudar no passado", falou baixo. "E eu não vou repetir a mesma história." Ficamos em silêncio uns segundos que pareceram longos demais. A estrada assobiava leve, o sol batia na lataria, e eu sentia a garganta apertada de um jeito estranho, como se tivesse acontecido algo entre nós sem ninguém falar. Aline deu um passo para trás. "Continua a viagem, mas fica alerta. Me manda mensagem quando chegar no próximo pátio. E, Elias, oi. Não confia em ninguém que se aproxima demais de você nesses dias." "Nem você?" Perguntei, meio brincando, meio verdade. Ela deu aquele meio sorriso que já estava virando marca dela. Você pode confiar, mas só em mim." Subi a janela devagar, ainda sentindo a presença dela ali. Quando arranquei, o caminhão roncou alto, como se também tivesse algo entalado no peito. Peguei a estrada com a sensação de estar sendo puxado em duas direções, o medo crescendo por causa do frete e algo totalmente diferente crescendo por causa dela. Mas quanto mais rodava, mais o outro lado, o lado escuro, ocupava espaço. Comecei a lembrar de fretes antigos, de histórias mal explicadas, de cargas que eu nunca conferi porque estava sempre atrasado, sempre quebrado, sempre desesperado por dinheiro. Será que eu já tinha sido usado antes e nunca percebi? E se agora eu fosse o bode expiatório perfeito, o pensamento me fez gelar as mãos no volante. A cada curva, parecia que a estrada cochichava. Tem coisa errada nesse caminho. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti medo de verdade. Medo de ter entrado numa trama que estava muito acima do meu nível. E medo maior ainda de colocar a Aline no meio disso. Mas já era tarde. A estrada tinha aproximado a gente. E agora não dava mais para voltar. Eu estava no meio do trecho entre Cascavel e Laranjeiras quando o celular começou a vibrar no painel, daquele jeito insistente que já dava até arrepio. Olhei a tela e senti o estômago embrulhar. Era o patrão. O tipo de ligação que nunca vinha com boas notícias. Atendi no viva voz, respirando fundo. "Elias, meu filho, onde é que você está agora?" A voz dele já veio afiada. "Rodando. Faltam uns 40 minutos para o próximo pátio." 40 minutos? Ele repetiu, quase rindo. "Você tá de brincadeira, né? Essa carga era para estar chegando ainda hoje. Cliente tá me ligando faz 1 hora." Fiquei calado, deixando ele falar. "Quando o patrão tá espumando, se tu interromper, vira incêndio." "E outra coisa," ele continuou, "esquece essa bobagem de ficar parando para ver papel, nota, número de lote. Tu tá levando areia doce, não é urânio, pô. Só entrega essa bagaça e pronto." Senti o peito apertar de um jeito que não era normal. "Chefe, a documentação veio estranha. Teve PRF me parando, olhando tudo. Acho que tem coisa errada nesse frete." "Elias, Elias." Ele falou meu nome devagar, do jeito que só faz quando vem bronca pesada. "Eu tô te pagando para dirigir, não para brincar de detetive. Se ficar enchendo o saco com burocracia, vai acabar batendo lata de verdade, porque caminhão eu tenho de sobra para quem quer trabalhar." Aquilo me acertou, reto, sem curva. "E outra," ele completou, "se te pararem de novo, fala que tá com pressa e segue viagem, ouviu?" "Não posso fazer isso, chefe." "Pode sim, e vai fazer. Eu preciso desse frete entregue hoje, custe o que custar."
A ligação caiu sem despedida. Fiquei ali, com o zunido do motor e a sensação de que uma mão invisível estava apertando meu peito. Cada vez que eu tentava ignorar, uma lembrança nova aparecia. A nota rasurada, o lacre mal colado, o jeito da Aline olhando os documentos como quem encontra um fio solto num tecido perfeito. Nada fazia sentido. Ou fazia demais. Enquanto eu rodava, minha cabeça tentava achar uma saída. Se eu desobedecesse, perdia o trabalho. Se obedecesse, podia perder coisa pior. Talvez a liberdade, talvez a vida. A estrada é assim. Quando o caminhoneiro sente que tem armadilha, geralmente tem mesmo. Eu precisava de alguém que entendesse o que estava rolando. E sem querer admitir, o nome que veio na minha cabeça foi o dela, Aline. O céu já estava ficando alaranjado quando eu encostei no pátio combinado. Mandei mensagem para ela como tinha prometido. Cheguei. Nem deu 2 minutos e ela respondeu. Fico feliz. Me espera um pouco. Eu estava sentado no fogão de pobre, esquentando uma marmita velha, quando vi a viatura dela chegando. Só que ela não estava sozinha. Do lado do passageiro, Maurício. Meu coração gelou. Aline saiu primeiro, postura firme, olhar sério demais para ser coincidência. Maurício saiu em seguida, braços cruzados, expressão de quem já me condenou antes mesmo de perguntar. Ele veio direto na minha direção. Então é você de novo? A voz dele parecia aço. Só tô esperando para descansar um pouco, falei. Engraçado, você sempre está nos lugares certos na hora errada. Aline se aproximou rápido, como se estivesse querendo impedir algo. Maurício, deixa eu falar com ele primeiro. Não tem primeiro, ele retrucou. Esse cara tem alguma coisa. Eu sei. Você é que não quer ver. A forma como ele falou aquilo parecia mais acusação para ela do que para mim. Aline respirou fundo. Eu parei esse caminhoneiro 2 vezes. Revisei documentação. Revi carga. Não encontrei nada concreto. Ah, claro. Maurício riu de lado. Porque você está começando a se envolver onde não devia. A maneira como ele olhou para ela, pesada, ameaçadora. Deu para ver que aquilo não era só implicância. Tinha algo pessoal ali, algo que eu não entendia. Cuidado com o que você está insinuando. Aline respondeu voz baixa e firme. Eu não insinuo, eu afirmo. Você está passando pano para um suspeito. Ele não é suspeito, porque você está cega. A discussão escalou de um jeito que eu fiquei até sem reação. Eles estavam tão focados um no outro que nem lembravam que eu estava ali. Aline deu um passo para frente, encarando Maurício com uma coragem que me deixou impressionado. Eu cumpro meu trabalho. Sempre cumpri. E nada, absolutamente nada, me obriga a tratar um trabalhador honesto como criminoso só porque você acordou desconfiado. Honesto? Ele virou para mim. Vamos ver quanto tempo essa máscara dura. Aline abriu a porta da viatura e encarou ele de novo. Eu vou registrar nossas ações no sistema. Cada abordagem, cada decisão. Se você quer seguir esse caminhoneiro, faça dentro da lei. Maurício estreitou os olhos. Você está me desafiando? Não, ela respondeu. Tô lembrando você do juramento que fez quando vestiu essa farda. O silêncio que veio depois pesou mais que as palavras. Maurício entrou na viatura batendo a porta, arrancou sem olhar para trás. Aline ficou ali, respirando fundo, mãos trêmulas por um segundo. Depois, veio até mim. Me desculpa por isso, disse. Não precisa pedir desculpa. Preciso sim, porque você está no meio de um conflito interno que não deveria existir. Eu olhei para ela, tentando entender o que não estava sendo dito. Tem muita coisa que você não sabe, Elias, ela murmurou. E tem gente na PRF que não quer que você saiba. Aline, meu patrão mandou eu ignorar tudo. Disse para entregar custe o que custar. O rosto dela ficou sério de novo. Isso confirma o que eu estava temendo. O quê? Ela hesitou. Que você não é parte do problema. Então o que eu sou? A isca. A palavra ecoou dentro de mim como freada brusca em curva de serra. Aline colocou a mão no meu braço, firme. A partir de agora, você não roda mais sozinho. E eu senti pela primeira vez desde que tudo começou
que a estrada podia até ser longa, mas agora tinha alguém dividindo o peso comigo. A viatura encostou atrás do caminhão de Elias, como quem fecha uma porta que não deveria mais ser aberta. O fim da linha em Cascavel tinha um silêncio estranho, um ar pesado, daqueles que fazem a gente sentir que alguma coisa saiu do trilho. Ele desceu devagar, mãos à mostra, tentando não demonstrar o gelo que escorria pela espinha. Aline estava ali, postura firme, mas o olhar dizia que ela também não gostava de como aquilo tinha se armado. E um pouco atrás dela, Maurício aparecia com aquele jeito de quem já tinha decidido o destino de todo mundo antes mesmo de começar a conversa. Aline pediu os documentos num tom que Elias nunca tinha ouvido antes. Era profissional, distante, quase seco demais, para quem dias antes tinha perguntado sobre sua família com curiosidade sincera. Ele percebeu que não era ela exatamente. Era o ambiente, a presença de Maurício, o clima todo que parecia pronto para explodir a qualquer momento. Quando ela pediu para abrir o caminhão, Elias sentiu o peito travar. Não era porque tinha algo errado ali, era justamente porque não tinha. E mesmo assim, a sensação de cair numa emboscada só aumentava. A revista começou. Aline circulava, tocava, anotava. Maurício ficava encostado, braços cruzados, aquele sorriso de canto de boca de quem espera que o pior apareça, só para confirmar sua própria teoria. Elias tentava controlar a respiração, cada segundo parecendo maior que o anterior. Foi quando Aline entrou na cabine. Ela pediu a chave para abrir o painel. Elias entregou, ainda atordoado. Ela mexeu, puxou, conferiu. Tudo normal. Mas aí, quando ela passou a mão por trás do painel, ouviu um som seco, como algo oco se deslocando. Ela travou. Elias não entendeu de primeira, só viu o olhar dela ficar tenso, até sombrio. Maurício percebeu na hora e se aproximou rápido, quase tirando Aline do caminho para meter a mão ali. E então, a caixa apareceu. Uma caixa preta, fina, compacta, daquelas que não se compra em loja comum. Maurício puxou com força, virou para Elias e mostrou como se tivesse acabado de arrancar uma máscara de um criminoso. Elias ficou sem reação. Era uma sensação absurda, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Ele nunca tinha visto aquela caixa, nunca. Não tinha ideia de como aquilo entrou ali. O estômago dele virou. Ele tentou falar, mas a voz não saía. Era como tentar gritar dentro de um pesadelo. Aline olhou para a caixa, depois para Elias. A expressão dela quebrou por um segundo. Um micro instante de dúvida, talvez até de tristeza, antes de voltar ao padrão regulamentar. Maurício abriu o lacre e, quando viu o conteúdo, soltou um assobio baixo. Era coisa séria, pesada, material eletrônico de alto valor, provavelmente roubado, ou pior, algo que não podia rodar sem escolta. De qualquer forma, era o suficiente para destruir a vida de um caminhoneiro. Elias finalmente conseguiu soltar um fio de voz. Isso aí não é meu. Eu nem sabia que existia. Maurício riu. Não um riso divertido, era um riso de desdém. Claro, sempre a mesma história. Aline permaneceu calada, mas Elias tinha a sensação de que ela estava travando uma luta interna. Se ela acreditava nele ou não, ele não sabia. Mas tinha certeza de que ela queria entender. A tensão ficou tão forte que parecia material, pesada como chumbo. Maurício já estava falando em condução obrigatória, em flagrante, em cadeia. Elias tentava explicar, mas quanto mais falava, mais parecia frágil, mais parecia alguém desesperado tentando inventar uma saída. E foi aí que a ligação do patrão entrou. O telefone tocou no bolso de Elias e Maurício, sem pensar duas vezes, arrancou o aparelho da mão dele quando viu o identificador. Atendeu ele mesmo. Aline arregalou os olhos. Aquilo não era procedimento. O patrão perguntou nervoso se estava tudo certo, se Elias já tinha descarregado, se tinha dado algum problema. A voz dele estava estranha demais, quase trêmula. Maurício não respondeu como policial, respondeu como alguém que estava testando uma teoria. Deu problema sim,
grande, e ficou em silêncio, ouvindo o que vinha do outro lado da linha. A reação foi imediata. O patrão começou a gaguejar, depois desligou sem esperar. Elias sentiu o chão fugir. Aline percebeu o impacto daquilo. Ela olhou para Elias como quem vê o quebra-cabeça começando a se formar, e não gostou nem um pouco do que estava enxergando. Maurício, por outro lado, parecia satisfeito com a confusão. Já temos motivo suficiente, disse ele. Vamos levar. Aline ficou alguns segundos parada. Olhou a caixa, olhou o caminhão, olhou Elias. Era como se ela estivesse pesando cada escolha, cada consequência. A respiração dela estava curta, quase imperceptível. Maurício, disse ela, firme, porém com uma nota de advertência. Isso aqui não está certo. Ele girou o corpo irritado. O que não está certo é você achar que caminhoneiro é coitadinho. Abre o olho, Aline. Esse cara tá metido até o pescoço. Aline não recuou. E se não estiver? Ela devolveu. E se alguém colocou isso aí de propósito? No caminhão certo, na pessoa errada? Maurício abriu os braços indignado. Para de viajar. Mas ela não estava viajando. Não dessa vez. O olhar que ela lançou para Elias era quase doloroso, como se ela soubesse que acreditar nele traria consequências sérias dentro da própria corporação. Elias percebeu isso, e percebeu também que, se alguém ali ainda podia salvá-lo, era ela. Mas o relógio corria, e a estrada, que até então parecia sempre aberta, agora parecia se fechar numa armadilha perfeita. E aquele era só o começo do desmoronamento. Elias sentiu que estava sendo empurrado para um precipício invisível. A caixa ainda estava em cima do capô da viatura, aberta, exposta, como uma sentença pronta. Ele olhou para Aline e percebeu que, por mais treinamento, por mais farda, por mais protocolo, havia algo ali que ainda era humano. E era isso que ele precisava alcançar, antes que Maurício decidisse selar seu destino de vez. Respirou fundo. A fala saiu rasgada, urgente. Aline, eu preciso te contar uma coisa, mas é tudo. Tudo mesmo. Se eu falar isso aqui, eu tô ferrado. Acabou o emprego, acabou a estrada, acabou tudo. Maurício bufou, já impaciente. Não fala nada, você só piora a sua situação. Mas Elias continuou olhando para Aline. Era como se existisse ali um fio frágil, a última chance de ser ouvido, de não virar estatística. Fala. Ela disse, baixa, porém firme. Ele engoliu seco. Era agora ou nunca. Minha transportadora... Começou, mas sua voz falhou. E então recomeçou, mais forte, como quem abre um ferimento escondido. Eles estão me enfiando em umas rotas estranhas faz uns meses. Horários que não batem, cargas que mudam em cima da hora, cobrança para não esquentar. Eu sentia que tinha algo errado, mas... eu não queria acreditar. Preciso do dinheiro. Eu vivo sozinho. Minha mãe morreu faz pouco. Eu não tenho mais ninguém. Aline não respondeu. Mas uma sombra de compreensão passou rápido pelo rosto dela. Maurício deu risada. Ah, pronto. Virou sessão de terapia. Aline, isso é papo de contrabandista barato que quer se safar. Ele sabia sim. A caixa só confirma. Elias apontou para o painel desmontado. Como é que eu ia saber de uma caixa parafusada lá atrás, sem marca, sem aviso? Eu dirijo esse caminhão todo dia. Eu conheço cada ruído, cada trepidação. Se isso tivesse ali antes, eu teria escutado. Eu teria sentido. Isso foi colocado agora. Maurício avançou um passo. Você está acusando sua transportadora? Elias não hesitou. Tô sim. E se isso aqui for o que eu acho, então eu sou só mais um laranja jogado na linha de frente para levar a queda no lugar deles. Aline olhou para Maurício. Foi rápido, mas suficiente. Um olhar que dizia, isso faz sentido. Maurício percebeu e não gostou. A gente está perdendo tempo, vamos levar. Lá dentro ele fala o que quiser. Aline levantou a mão, barrando a aproximação dele. Não, ele vai falar aqui. Agora. Maurício arregalou os olhos indignado. Você está brincando, mas ela não estava. Elias continuou, agora deixando cair tudo que vinha acumulando há semanas. Na última viagem, trocaram minha rota 5 minutos antes de eu sair.
5, e disseram que era ajuste de carga. Na madrugada, recebi uma mensagem apagada logo depois, dizendo para eu não parar em fiscalização nenhuma. Eu achei estranho, mas... Ele balançou a cabeça com vergonha. Eu não queria problema, só queria fazer meu serviço. Aline cruzou os braços, mas não como quem julga, como quem analisa. Você tem essas mensagens? Perguntou. Elias assentiu. Estão no meu celular. Ou estavam, até ele pegar. Os dois olharam para Maurício ao mesmo tempo. Ele segurava o celular ainda na mão, apertado, forte demais. Aline falou primeiro. Maurício, devolve o aparelho. Ele riu, desacreditando. Nem pensar, isso é prova. E prova fica retida. Aline deu um passo à frente. Foi sutil, mas firme. Prova fica retida quando entra no sistema. Você não é o sistema, você é um sargento. E não registrou nada ainda. Maurício sentiu o golpe. O rosto dele ficou vermelho, tenso. Você tá me desafiando? Aline encarou sem desviar. Tô te lembrando do regulamento. E aí, por um instante, o silêncio pareceu cortar o ar. A linha entre eles se esticou como se fosse arrebentar. Elias sentiu a pele arrepiar. Não era só um desentendimento interno, era a primeira vez que alguém confrontava Maurício de igual para igual. Ele segurou o celular com mais força, depois jogou na mão de Aline como quem arremessa algo sujo. Fica. Mas depois não vem reclamar quando isso virar contra você. Aline pegou o celular e rapidamente abriu as conversas. E ali estava, a mensagem apagada, o registro de alteração de rota, o horário incompatível com o suposto ajuste. Pequenas coisas que isoladas pareciam nada, mas juntas contavam uma história. Ela levantou os olhos e encontrou os de Elias. Isso aqui muda tudo, Maurício explodiu. Não muda nada. Ele pode ter apagado, pode ter editado, pode ter inventado. Aline, você está escolhendo o lado errado. Elias sentiu o coração parar. Ali estava o ponto sem retorno. Ela precisava decidir. Era simples no fim das contas. Acreditar nele ou seguir o caminho seguro, o caminho que todos esperavam. Aline respirou fundo e então tomou a decisão. Elias, ela disse, você não vai ser preso. Não por isso. Não até eu entender o que realmente está acontecendo. Maurício ficou paralisado. O choque era quase palpável. Elias não sabia se ria, se chorava ou se corria dali. Aline guardou o celular no bolso, fechou a caixa devagar e continuou. Mas se você está dizendo a verdade, você acabou de se colocar no fogo. E eu também. Foi quando uma viatura se aproximou ao longe, sirene baixa, luzes piscando. Maurício sorriu como quem vê sua chance de retomar o controle. Pronto, o reforço chegou. Vamos ver se você mantém essa decisão quando o comando aparecer. Aline manteve a postura, mas Elias viu, por um segundo, o medo real passar pelos olhos dela. Aquele era o tipo de escolha que mudava tudo. E agora, não tinha mais volta. Aline caminhou até o comandante que acabara de sair da viatura reforço. O uniforme dele brilhava sob o sol, mas a expressão era de quem já chegava decidido. Ele cumprimentou Maurício primeiro, rápido demais, quase automático. Depois virou para ela. Recebi seu pedido de investigação interna. Isso procede mesmo, inspetora? Aline endireitou os ombros. O vento quente levantava poeira ao redor deles, e Elias sentiu que aquele momento estava prestes a definir o destino de todos. Procede, senhor. Há inconsistências graves na carga e há fortes indícios de manipulação externa. Quero perícia completa, acesso ao registro da transportadora e ao histórico de rotas do veículo. O comandante lançou um olhar afiado para Elias. O motorista confirma? Elias respirou fundo. Sentiu o coração socando o peito, mas era tarde demais para recuar. Confirmo. E tem mais coisa. A empresa anda mudando minhas rotas em cima da hora. Tô recebendo instrução para não parar em fiscalização. Isso aqui não é acidente. Maurício explodiu. Comandante, isso é absurdo. Eles estão combinando versão agora. Desde quando se dá voz para caminhoneiro suspeito?
Desde quando uma inspetora do meu efetivo coloca o nome dela na linha para sustentar a informação? O comandante retrucou seco. Maurício ficou sem resposta pela primeira vez. O chão pareceu esquentar ainda mais, como se a própria estrada estivesse prestes a derreter. O comandante continuou. O caminhão fica retido, perícia completa. E você, Maurício? Vamos conversar na base depois. Muita coisa aqui não está cheirando bem. Foi como se a pancada tivesse atingido fisicamente o sargento. Ele ficou pálido, imóvel. Aline se aproximou dele, firme. Eu avisei. Maurício cerrou os dentes, desviando o olhar, o ódio visível na tensão do maxilar. Quando as viaturas começaram o procedimento, Aline deu um passo para trás e soltou um suspiro cansado, como se, enfim, tivesse permitido a si mesma sentir o peso da decisão. Elias percebeu. Ela não tinha voltado atrás. Mesmo com o risco, mesmo com o comando envolvido, mesmo com Maurício fervendo ao lado, ela escolheu acreditar nele. Aline virou para Elias. Vem, a gente vai conversar longe desses ouvidos. Caminharam até a sombra rala de uma árvore torta na beira da pista. O caminhão, cercado por policiais e peritos, parecia agora um corpo aberto numa mesa de cirurgia. Elias sentou no meio-fio. As pernas tremiam. Aline ficou em pé por um instante, observando a movimentação, antes de finalmente se soltar um pouco. Isso que aconteceu aqui não tem mais volta, ela disse, olhando para o horizonte. Pedi investigação interna contra um colega. Isso pode virar guerra lá dentro. Eu sei, Elias respondeu. E eu não queria que você tivesse que fazer isso por mim. Ela o encarou com uma expressão que misturava exaustão e sinceridade. Não fiz por você, fiz porque era o certo. Ele assentiu, mas algo nele sabia que aquilo não era toda a verdade. O que tinha acontecido entre eles nas últimas paradas, os olhares, a forma como ela o tratava. Nada daquilo era apenas protocolo. O sol queimava a nuca de Elias. Aline finalmente sentou ao lado dele. Ficaram um tempo em silêncio, escutando o ruído constante da pista, os motores passando, o murmúrio distante dos policiais. Me conta da sua vida, ela pediu, a voz baixa, quase um convite. Da sua mãe, da estrada, de você. Elias esfregou as mãos antes de começar. Minha mãe ficou doente faz uns anos. Eu cuidava dela quando não estava rodando. Quando o dinheiro apertou de vez, aceitei qualquer frete que aparecesse. A transportadora sabia disso. Sabia que eu não ia dizer não. Ele fechou os olhos por um instante. Quando ela morreu, eu fiquei sozinho. Só eu e o caminhão. Aline ouviu sem interromper. O vento mexia devagar nos fios soltos do cabelo dela. E Elias percebeu ali algo que nunca tinha visto. Vulnerabilidade. E você? Ele perguntou. Por que a PRF? Ela demorou um pouco para responder. Meu pai era policial também. Morreu cedo. Eu cresci vendo minha mãe segurar tudo sozinha. Acho que entrei nessa vida tentando ser forte igual ela. Só que ela hesitou. A gente acha que está preparado até o dia que percebe que não está. Elias virou o rosto para ela. E hoje você percebeu o quê? Aline soltou um sorriso pequeno, triste. Que confiar em alguém é muito mais difícil do que enfrentar qualquer bandido. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era denso, cheio de coisas que nenhum dos dois ainda se permitia dizer. De repente, um perito gritou algo ao longe. Aline levantou a cabeça, tensa. Acharam mais alguma coisa? Um dos agentes caminhou até eles. Inspetora, encontramos indícios de alteração recente no painel e rastros de outro compartimento escondido. Parece maior que a primeira caixa. O estômago de Elias afundou. Eu juro, eu não sabia de nada disso. Aline colocou a mão no ombro dele. Um gesto rápido, mas firme. Eu sei. E nesse eu sei, Elias sentiu algo que não sentia há anos. Alguém do lado dele. De verdade. Sem interesse, sem cobrança, sem medo. Aline se levantou. Fica aqui. Eu preciso ver isso. Enquanto ela caminhava em direção ao caminhão, Elias ficou observando.
O sol batendo na farda dela, a postura firme, o passo determinado. Era estranho, mas a pior crise da vida dele estava se tornando também o momento em que ele finalmente se sentia visto. O caminhão estava retido, sua vida financeira destruída, sua carreira por um fio. Mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, não estava mais carregando tudo sozinho. E sem perceber, aquele seria o ponto em que a estrada começaria a mudar de vez. Não só para ele, mas para os dois. Aline entrou na base da PRF sabendo que o clima tinha mudado. Assim que passou pela recepção, o silêncio se instalou como uma sombra pesada. 2 agentes desviaram o olhar. Outro comentou algo baixo, rápido demais para ouvir, mas o tom era de deboche. Ela fingiu que não notou, mas o corpo inteiro reagiu. O peito apertou, a respiração ficou curta. Quando chegou ao corredor dos gabinetes, Maurício estava encostado na porta, braços cruzados, expressão de quem esperava exatamente aquele momento. "Olha só, a heroína do dia", ele disse, irônico. "Já decidiu quem vai ser o próximo colega que você vai acusar para aparecer bem na fita?" Aline não parou. Só passou por ele. "Sai da frente, Maurício." Ele se mexeu devagar, como quem saboreava o jogo. "Você acha mesmo que o comando vai te proteger? Você cutucou gente grande, gente que não gosta de perder. E você, Aline, vai cair sozinha." A inspetora o encarou por um segundo, o suficiente para mostrar que não ia recuar. "Prefiro cair sozinha do que ficar de joelhos para covarde." O olhar dele escureceu. "Você vai se arrepender." Ela entrou na sala e bateu a porta com firmeza. Só então permitiu que as mãos tremessem. A respiração veio irregular, mas era tarde demais para medo. A estrada que ela tinha escolhido não tinha retorno. Enquanto isso, do lado de fora, nas escadas da base, Elias esperava. Não deveria estar ali, tecnicamente não podia, já que era parte de uma investigação. Mas ele precisava vê-la, precisava ter certeza de que ela estava bem. Cada minuto longe dela parecia aumentar o peso da culpa que o esmagava por dentro. Quando Aline saiu, já no fim da tarde, com o rosto cansado e os ombros curvados, Elias levantou rápido. "Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, dando um passo em direção a ela. Aline respirou fundo, tentando manter a postura. "Nada que eu já não esperasse. Foi por minha causa, né? Eles estão te pressionando por causa de mim." Ela levantou o olhar, um olhar firme, mesmo cansado. "A culpa não é sua. A culpa é de quem faz errado e acha que ninguém vai ter coragem de apontar." "Nada, mas você está sofrendo por minha causa", Elias insistiu. "E eu não tenho como te ajudar." Ela o encarou com um meio sorriso cansado. "Você já ajudou, quando decidiu falar a verdade. E quando não fugiu, mesmo com tudo apontando contra você." Elias abaixou o rosto, sentindo uma mistura de vergonha e gratidão. "Eu queria fazer mais." Aline tocou o braço dele. Um gesto rápido, quase automático, mas sincero. Só ficar firme já basta. Os dois ficaram em silêncio por um instante, até o celular dela vibrar. Aline atendeu imediatamente. "Inspetora Aline." Do outro lado, a voz de um perito soou urgente, mas animada. "Saiu o resultado preliminar da perícia. A senhora precisa vir agora." Ela franziu a testa tensa. "Envia por áudio. O motorista está comigo." Houve um breve silêncio. Em seguida, a notícia que mudaria tudo. As falsificações não foram feitas pelo motorista, nem os documentos, nem o painel alterado. Achamos impressões digitais que não batem com as dele. Também encontramos marcas de remoção forçada no compartimento oculto. Alguém acessou e mexeu na carga longe da presença dele. Aline fechou os olhos, respirando em alívio pela primeira vez em dias. Elias ficou paralisado. A notícia o acertou como um soco no estômago, mas pela primeira vez, um soco que tirava o ar de um jeito quase bom. "Então, eu tô limpo?" Ele perguntou sem acreditar no que dizia. "Ainda não oficialmente", o perito respondeu, "mas tudo indica que sim. E tem mais. A transportadora dele vai ser investigada pelo setor federal. A coisa é grande." Aline desligou devagar. Elias ainda estava mudo.
Quando ela finalmente o encarou, ele parecia perdido, como se não soubesse o que fazer com o próprio corpo. Elias, você não tem noção do tamanho disso. Eu não sou culpado, ele murmurou, como se estivesse testando a frase. Não, você não é. Ele passou a mão no rosto, as pernas instáveis, o coração disparado. Parecia prestes a chorar, mas algo o impedia. Talvez vergonha, talvez alívio demais para caber no peito. Eu achei que minha vida tinha acabado, ele disse por fim. Que eu ia ser preso, que minha mãe ia ter vergonha de mim, que eu nunca mais ia pegar estrada. Aline deu um passo em direção a ele. Você quase foi destruído por um sistema podre que achou que você não teria voz. Mas agora você tem, e eu tô aqui. As palavras dela o atingiram profundamente. Elias desviou o olhar, tentando se recompor, respirando rápido. Obrigado, ele disse com a voz rouca. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditaria. Eu não fiz isso sozinha, ela respondeu. Foi você que decidiu encarar a verdade. Agora o caminho vai abrir. Não vai ser fácil, mas vai abrir. A noite começava a cair, tingindo o céu de um azul profundo. Aline guardou o celular no bolso do colete e deu um último olhar para a base da PRF, aquela que agora parecia mais hostil do que nunca. Vamos! Ela disse, quero te levar até onde você está ficando. Hoje foi longo demais para você ir andando. Elias assentiu, ainda atordoado. Quando entraram no carro, o silêncio entre eles era diferente. Não havia tensão, não havia medo. Era um silêncio cheio de promessa e de algo que os dois sabiam que ainda ia crescer, mesmo que não dissessem em voz alta. A estrada à frente já não parecia tão escura. Não para eles dois, ainda não totalmente, mas o suficiente para acreditar que o pior tinha começado a ficar para trás. Elias ficou olhando aquele número piscando na tela do celular, como quem segura um bilhete premiado e, ao mesmo tempo, uma sentença. A proposta era boa, honesta, sem atalhos, sem jeitinhos, coisa rara no mundo do transporte. O dono da nova empresa falava com calma, dizendo que tinha acompanhado o caso, que sabia que Elias era um cara sério e que precisava justamente de alguém assim no time. Elias respirou fundo, sentindo o peso da vida mudando devagar, como um caminhão reduzindo marchas antes de entrar numa subida. Ele agradeceu, pediu uns dias para pensar, mas no fundo já sabia a resposta. O que doía mesmo era admitir que tinha passado anos se dobrando para agradar gente que nunca o respeitou. Quando desligou, ficou sentado na boleia vazia, ouvindo a própria respiração ecoar num silêncio pesado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia um coadjuvante da própria história. Parecia que, enfim, tinha um caminho limpo surgindo na frente. Aline, por outro lado, vivia o oposto. Cada passo que dava dentro da PRF parecia carregar o peso de um trovão. As olhadas tortas, os cochichos, o jeito como alguns colegas mudavam o tom de voz quando ela entrava na sala. Tudo gritava retaliação, mas aquilo só deixava mais claro que ela estava certa. No fundo do peito, um medo frio insistia em lembrar que ela estava mexendo com gente grande, com influência, com redes que não se desfazem só com coragem. Mesmo assim, ela respirou fundo, ajeitou a farda e entrou na corregedoria com a cabeça erguida. A denúncia formal estava ali, impressa, assinada, carregada de detalhes, datas, provas e declarações. Era o tipo de documento que, se desse errado, poderia enterrar sua carreira, mas se desse certo, poderia limpar muita coisa que estava suja há anos. Ela entregou os papéis com a mão firme, mas o coração batendo como tambor. Sentiu o peso da porta fechando atrás dela, como se fosse o início de uma guerra silenciosa. No fim daquela tarde, os dois se encontraram do jeito mais simples possível, encostados no para-choque do caminhão retido, tomando água morna e dividindo o mesmo cansaço. Elias olhou para ela com um misto de admiração e culpa. Você não devia estar passando por isso por minha causa.
Ela respirou fundo, segurando o olhar dele. Elias, não é por sua causa, é pelo que é certo. Se eu fechasse os olhos agora, aí sim eu teria culpa. A sinceridade dela bateu nele como um soco, daqueles que acordam a alma. Ele baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras assentarem no peito, enquanto o sol descia devagar atrás das carretas paradas na pista. Aline parecia tão firme por fora, mas Elias sabia que ela estava remando contra uma correnteza enorme. Mesmo assim, ali, daquele jeito simples, ela parecia mais forte do que todos os que tentavam derrubá-la. Os resultados da perícia começaram a pingar no sistema dias depois, e quando o primeiro laudo saiu, a tensão se rompeu como uma corda velha. As assinaturas eram falsas. As notas e documentos não tinham sido feitos por Elias. Não havia qualquer prova de que ele sabia da caixa escondida ou das alterações nos papéis. Era como se uma sombra tivesse se afastado devagar, revelando enfim o contorno de um homem que só queria trabalhar. A transportadora, por outro lado, começou a desmoronar. Auditorias, visitas inesperadas, gente sendo afastada, e-mails vazando, ligações suspeitas. Era como assistir um castelo de areia desabar onda por onda. Elias observava tudo com uma mistura de alívio e tristeza. Aquele lugar tinha sido a vida dele por anos. Tantos quilômetros rodados, tanto suor, tantas madrugadas. E no fim, o problema nunca foi ele. Quando a investigação oficial saiu completa, a notícia veio como vento forte atravessando a pista. Elias estava oficialmente inocentado, totalmente limpo. Aline foi quem deu a ele a informação, com um sorriso discreto, mas que iluminava qualquer estrada. Elias sentiu um alívio quente subir da barriga até a garganta. Não segurou a emoção. Abraçou ela sem pensar, como quem segura uma corda depois de quase cair num precipício. Dias depois, ele voltou ao posto para pegar seu caminhão liberado. O veículo parecia outro. Limpo, revisado, sem aquela caixa escondida, sem peso sujo, como se também tivesse sido inocentado. Elias passou a mão pelo volante com cuidado, como quem reencontra um amigo que sofreu junto. Mas havia algo diferente nele. Uma clareza, uma calma que ele nunca tinha sentido antes. Ele sabia que não queria voltar para a vida de antes. E isso, no fundo, era libertador. Aline apareceu ao lado dele, ainda com olheiras, mas com um brilho firme nos olhos. "Vai aceitar o novo emprego?" ela perguntou. Ele sorriu de canto, aquele sorriso meio tímido, meio grato. "Acho que sim. Chegou a hora de fazer as coisas direito. Por mim." Ela assentiu devagar, como se também estivesse escolhendo um novo caminho. "E eu vou enfrentar essa denúncia até o fim, custe o que custar." Por um momento, ficaram ali em silêncio, só ouvindo o ronco distante de motores e a vida seguindo. Era como se o mundo tivesse diminuído ao redor, deixando só os dois no centro, respirando o mesmo ar, carregando o mesmo cansaço, mas dividindo a mesma força. Quando Elias subiu na boleia, prendeu o cinto e ligou o motor. Sentiu algo diferente bater no peito, uma certeza tranquila de que ele não estava mais sozinho na estrada. E enquanto ele puxava o caminhão devagar, olhando pelo retrovisor, viu Aline acenando de leve, firme, como quem diz sem palavras que a história deles estava só começando. Elias pegou a nova rota com um misto de ansiedade e paz. O caminhão agora parecia leve, como se a estrada tivesse voltado a ser só estrada, e não um campo minado de suspeitas e sustos. Ele acordou cedo naquele primeiro dia, tomou café num boteco de beira de rodovia e subiu na boleia com um sorriso tímido. Não era um recomeço grandioso, cheio de fogos ou discursos, era simples, mas era dele. Enquanto dirigia, sentia a paisagem deslizar pela janela como um filme que finalmente fazia sentido. O ronco do motor tinha outro significado. Não era mais a trilha sonora de alguém correndo atrás de contas ou tentando sobreviver. Agora, cada quilômetro parecia um passo para longe do passado e um passo para perto do que ele realmente queria ser.
Lá pelas 10 da manhã, ao dobrar numa curva conhecida da BR, ele viu o posto da PRF surgindo no horizonte. O coração acelerou, não por medo, mas por outra coisa, mais suave e difícil de explicar. Aline estava lá. Ele sabia que estava. Era como se o corpo reconhecesse antes do pensamento. Quando passou pelo posto, avistou ela ao longe, conversando com outro agente. O sol batia no colete refletivo, e mesmo de longe dava para perceber o jeito firme com que ela se movia. Elias diminuiu um pouco, só para olhar mais um segundo. E aí aconteceu. Ela virou o rosto e o viu. Foi uma troca rápida, quase um lampejo. Mas o sorriso que ela deu, aquele sorriso, ficaria com ele pelo resto da viagem. Ele seguiu adiante, mas o peito ficou quente. Aquela simples troca de olhares parecia confirmar que, apesar de tudo, alguma coisa deles dois continuava ali, insistindo, crescendo devagar, sem pressa de virar o que não estava pronto para ser. Algumas horas depois, durante uma parada num pátio de posto, o celular vibrou. Uma mensagem, nada demais, só um "vi que passou por aqui". Boa viagem. Mas Elias leu aquilo como se fosse um abraço silencioso atravessando o asfalto. Ele respondeu simples também, porque não queria estragar o clima. Valeu, se cuida aí. A verdade é que ambos sabiam que aquele vínculo era frágil e forte ao mesmo tempo. Não tinha rótulo, não tinha plano, não tinha promessa, tinha só presença, discreta, mas constante. Aline, do lado dela, seguia lidando com as consequências da denúncia interna. A cada turno era um novo teste de paciência. Às vezes, ela duvidava de si mesma. Outras vezes, se sentia invencível. Mas sempre, em algum ponto do dia, lembrava da conversa com Elias, do jeito sincero com que ele dizia: "Eu sei que você está fazendo o certo". Essas palavras eram pequenas, mas sustentavam uma parte dela. Numa noite particularmente pesada, quando ela saiu do posto e sentou no capô da viatura, olhando o movimento da rodovia, pegou o celular e pensou em mandar mensagem para ele. Não tinha motivo específico, só vontade de ouvir uma voz diferente da dos colegas que desconfiavam dela. Uma voz limpa, sem jogo. Ela digitou, apagou, digitou de novo. No fim, mandou um áudio curto, quase tímido, só passando para dizer que espero que esteja tudo bem aí e obrigada pelo que falou aquele dia. Tô tentando me manter firme. Elias recebeu o áudio enquanto jantava sozinho num restaurante de posto. Aquela voz suave, firme, mas com uma pontinha de cansaço, mexeu nele como se alguém acendesse uma fogueira no meio do peito. Ele escutou 2 vezes antes de responder, e respondeu como sabia responder, com verdade. Aline, você é mais forte do que imagina. E eu tô torcendo por você aqui. Qualquer coisa chama. Depois daquele dia, as mensagens começaram a fluir devagar, sem exagero, sem forçar nada. Às vezes, ele mandava uma foto da estrada com algum céu bonito. Ela mandava foto do café amargo que tomava às pressas. Era leve, era cotidiano, era sincero. E quanto mais conversavam, mais percebiam que aquilo não era só gratidão, nem só amizade. Era algo que vinha crescendo como uma semente plantada sem intenção, mas que encontrou o solo certo. Uma tarde, quando Elias retornava ao mesmo trecho da BR, depois de uma entrega, viu o posto mais vazio que o normal. Aline estava encostada na caminhonete olhando para longe. Quando ele parou o caminhão e desceu, ela sorriu daquele jeito que não se entrega totalmente, mas que já revela muito. "Tá voltando cedo hoje", ela comentou. "Saudade da estrada daqui", ele respondeu com um brilho nos olhos que dizia muito mais. Eles conversaram por alguns minutos. Nada planejado, nada profundo demais. Mas em cada silêncio havia um entendimento. E quando Aline tocou de leve no braço dele, meio sem perceber, o tempo pareceu segurar a respiração. Não era romance ainda, não era promessa. Era algo no meio do caminho, firme o bastante para ser real, suave o suficiente para não pressionar o futuro. E quando Elias subiu na boleia outra vez,
A frase dela ficou ecoando na cabeça dele. Volta quando quiser. Não tinha tom de ordem, nem de despedida. Tinha tom de convite. A estrada continuou. Uma rota nova para ele, uma luta antiga para ela. Mas agora, cruzando quilômetros e problemas, existia um fio invisível ligando os dois. Um fio feito de respeito, de coragem, de admiração e de uma ternura que ainda não tinha nome. E talvez seja isso que a vida faz com quem não desiste. Coloca pessoas no caminho que não vêm para completar a história, mas para mudar o rumo dela. Porque no fim das contas, amor não começa com promessa, começa com presença. E confiança não nasce de discursos bonitos. Nasce de alguém que, mesmo no meio do caos, escolhe ficar. E encontros inesperados. Esses sempre acontecem quando a estrada está quente, o coração está aberto e o destino decide fazer sua parte. No asfalto da vida, às vezes a gente só precisa de um olhar, um sorriso e um pouco de coragem para descobrir que o futuro pode ser melhor do que a gente imaginou. E no fim, essa história não fala só de corrupção, de medo ou de estradas perigosas. Fala sobre como dois desconhecidos, um caminhoneiro cansado e uma policial firme, mas ferida por dentro, encontraram coragem onde menos esperavam, um no outro. Fala sobre como a verdade pesa, mas liberta. E sobre como encontros inesperados podem mudar a direção da vida mais do que qualquer placa na beira da rodovia. Se essa história tocou você, se te fez lembrar que ainda existe gente honesta lutando contra forças maiores do que elas mesmas, então retribua esse momento. Deixa seu like. Comenta o que mais te marcou e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir que a estrada nem sempre é solitária. Isso faz toda a diferença. E você passa a fazer parte de algo maior. Uma comunidade que valoriza narrativas reais, humanas e profundas. E claro, se quiser continuar recebendo histórias intensas como essa, que mexem com a gente e nos fazem repensar o mundo, se inscreva no canal. É um gesto simples, mas que mantém essa jornada viva e te coloca sempre na primeira fila dos próximos capítulos que a vida inspira. Agora, me diz uma coisa. Se você estivesse no lugar de Elias ou de Aline, teria coragem de confiar de novo depois de tudo que enfrentaram?